Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas. Mais um vídeo aqui. Eu gravei anteriormente aí falando um pouco sobre minha endometriose profunda, então já aproveitei para gravar mais vídeos, né? Aproveita essa mesma roupa, o mesmo look, assim, para gravar tudo e a gente vai dividindo isso para não ficar muito longo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a retocolite, né? Tentantes e retocolites. Que nada mais é que é a S2, que é a doença inflamatória intestinal. Eu tenho a retocolite há mais ou menos, acho que há 11 anos. Eu acho que o ano passado completou 11, não me lembro mais ou menos, mas é mais de 10 anos. Acho que foi em 2009 ou 2010, eu comecei a sentir umas... Eu não sentia dores, mas eu sentia... eu percebi que tinha um pouco de muco e um pouco de sangue ao evacuar. E eu pensei assim, deve ser sei lá, algo que eu comi, alguma coisa, eu nunca tinha visto isso e tal. Aí eu tinha plano de saúde na época, consultei com um gastroendocrinologista. E antes de fazer um exame, só na consulta ele já foi falando mais ou menos comigo o que poderia ser e tal. E já me pediu, já me passou um exame que eu acho que, se não me engano, o nome era o nome do exame era retossignoscopia. Eu tinha feito o preparo, que não foi um dos melhores, porque, pelo amor de Deus, aquele preparo, gente, parecia que a gente tava bebendo água de peixe, não sei o que era aquilo. Eu fiz, só que não foi com ele, foi com o médico da mesma clínica, e foi muito desconfortável. Aí acabou que não deu para verificar direito, e foi acordada, não foi sedada, e foi um desconforto muito grande, né? Porque imagina uma mangueira enfiando lá dentro de você, e dá uma pressão e dói. Eu falei, não, gente, não tem condição. Aí ele pediu para eu poder repetir, só que foi com ele. Aí dessa vez foi sedada. Aí no mesmo dia já conversou comigo, né? Porque o exame sai muito rápido. Aí ele falou, né, que eu tinha retocolite, que era uma doença crônica. E me passou medicação, porque você vai ter que tomar medicação, né? Sempre quando você estiver em crise e tal. E basicamente, o tratamento é você tentar, assim, não se estressar. Começa a fazer um yoga aí da vida, para você relaxar, porque a retocolite é muito ligada a essa questão do estresse. Não tem comprovação científica de relação, na época ele falava que não tinha comprovação científica que a alimentação afetava, né? Ele só falou assim, você segue sua vida e se alimente bem, né? Evite todos esses alimentos que os médicos falam para evitar, que é refrigerante, embutidos, produtos mais industrializados. Naquela época, eu não dei aquela devida importância. Gente, não sei, eu acho que tudo que acontece comigo, eu levo tão uma coisa assim... É óbvio que a gente tem aquele sofrimento assim de falar, poxa, por que comigo e tal? Só que eu pensei assim, falei com ele, dá pra viver, né? Eu vou morrer com isso? Então assim, não, é desconfortável. E graças a Deus, eu tenho uma retocolite muito leve, porque tem pessoas que têm retocolite assim, de uma forma tão forte, tão pesada, que eu não consigo me ver no direito de reclamar. Então eu pensei, o que eu posso fazer? Não tem o que fazer, né? Não tem como reverter isso. Aí ele passou a medicação, eu tomava essa medicação, só que eu tomava a medicação, a mesalazina, somente nos períodos de crise, porque eu consultei somente uma vez com o médico, eu só fui consultar com outro médico, gente, eu acho que foi uns 6 ou 7 anos ou 8 anos depois, eu nunca mais precisei consultar com gastro novamente, sabe? Eu não tinha ele não tinha me dito na época que eu tinha que fazer o acompanhamento, né, do exame, depois era outro exame, o exame era laparoscopia. Eu fiz... Esse exame tem que ser feito a cada 2 anos, ou 2 anos e meio, ou talvez 1 ano, dependendo do grau da doença, para poder acompanhar. Aí o que acontece? Eu comecei a... Peraí, deixa eu beber água aqui. Eu comecei, depois de 4 anos, foi 2014, se eu não me engano, 4 anos depois de descobrir a retocolite, eu descobri a endometriose. Então, porque a endometriose tem muita ligação com a retocolite, se vocês não sabem, porque é uma doença inflamatória, né? Então, basicamente, gente,
A minha endometriose, ela veio por conta dessa inflamação. Eu tinha já uma doença autoimune, né? Juntou, né? Cagou tudo lá dentro e agora tá assim, todo cagado aqui. Aí, anos depois, né, que foi 7, 8 anos, eu consultei, eu falei, não, eu preciso consultar, né, com o médico, porque tinha momentos que minha crise afetava de uma forma, principalmente em momentos de estresse extremo. Eu estava fazendo faculdade e nossa, aquilo dali me deixava surtada. Era só começar um processo muito complicado assim, pá, minha inflamação vinha forte. Aí eu tinha que ficar tomando medicação, eu controlava mais a alimentação naquela parte, porque, por exemplo, eu podia estar bem, mas se eu fosse lá e comesse um cachorro quente, por exemplo, que é a pior coisa que tem para quem tem retocolite, que é a salsa, embutidos, né, em si, já me afetava. E eu procurei um médico, na verdade, não foi nem por conta da retocolite, mas porque eu tava sentindo uma dor muito grande na barriga e um inchaço. Gente, eu tava com a barriga, eu falei assim, não tem condição, eu não posso estar grávida. Porque naquela época eu não tinha relações ainda com meu namorado. Eu falei, não tô grávida. E doía muito, e doía muito. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? E eu comecei a ficar com medo porque a retocolite, depois de uns anos, principalmente a partir de 10 anos, ela aumenta a chance de você de você ter um colo, se você ter um câncer de colo retal, né? Aumenta um pouco, acho que aumenta, não sei se é 0,2%, 0,1%, assim, tem mais chance se você não cuidar, obviamente. Conheço casos de pessoas que tiveram câncer de colo retal, mas porque tacaram foda-se assim pra doença, sabe? Aí eu falei, não, vou procurar. Aí minha mãe encontrou um proctologista pra mim, que é uma bênção na minha vida hoje. E eu faço acompanhamento com ele a cada 2 anos. Ou então, toda vez que eu vou no Brasil, eu marco uma consulta com ele. E ele fala se é necessário ou não fazer o exame. Aí eu fiz, ele me pediu uma bateria de exames, principalmente o exame de tolerância à lactose, que ele falou assim, eu acho que você pode estar com intolerância à lactose. Que isso e pode ser também por conta da retocolite, mas eu acho que é da intolerância à lactose. E também me pediu a laparoscopia, porque eu falei que eu não tinha feito mais. Ele falou, nossa, você tem que fazer esse bendito exame. Você tem que controlar, Paula, isso é sério. Fiz a laparoscopia, o preparo foi mais tranquilo. Graças a Deus deu praticamente a mesma coisa que o primeiro exame que eu fiz quando eu descobri, uma retocolite leve. Aí ele não tinha os exames anteriores, mas ele falou comigo, nossa, sua retocolite tá leve, tá ativa, você tem que tomar medicação. E ele falava comigo, você tem que tomar medicação todos os dias, você não pode parar, não é só quando você tiver uma crise. Mas a bonita aqui, né, não gosta de seguir regras, então... Como eu não gostava não gosto dessa medicação, que eu acho ela assim, pesada pro organismo de qualquer pessoa, né, gente? Que é uma medicação muito pesada, muito forte. Mas eu não sinto nada, eu não sinto reação nenhuma. Então, eu só tomava ela na hora que eu tava com crise, para aliviar. Aí passava, eu parava, só que não pode, porque fica indo e voltando, indo e voltando. Então, aí fiz o exame de intolerância à lactose e descobri que eu estava com intolerância à lactose. Eu falei assim, gente... O que pode mais acontecer com a pessoa com retocolite, com endometriose, intolerância à lactose? Eu fiquei assim, caramba, mas aí eu comecei a me revoltar mesmo, porque além desses probleminhas internos, eu tenho um problema no pé também, eu tenho uma deficiência no pé, que assim, eu não sei como que eu não me revoltei com Deus um dia. Porque, obviamente, que eu já questionei muito, sabe? Já questionei muito a Deus, tudo que acontece, assim, na minha vida, assim, por que tem que ser eu? Só que, assim, graças a Deus eu tenho um entendimento de espiritualidade, assim, muito grande e sei o real motivo e sei por que a gente tem que passar por essas coisas e tudo. Mas não reclamo mais, sabe? Apenas vivo, porque não tenho o que fazer, né? Tô com retocolite? Então vamos tratar, né? Então vamos cuidar do corpo, vamos tomar medicação. Então, basicamente é isso. Eu repeti os exames depois. O ano passado eu fui pro Brasil, em dezembro. Fiz uns exames de... Gente, eu não lembro o nome dos exames. É aquele que analisa as fezes, esqueci o nome. Acho que é calprotectina, alguma coisa assim. Eu vou escrever aqui se eu não lembrar.
E ele é um exame para analisar, né, o nível de inflamação. Aí, e tava assim, geralmente quem faz esse exame quando a pessoa está com nível de inflamação, dá tipo acima, o nível dele, se eu não me engano, é 50, alguma coisa assim, é 45, é 25, não lembro, dá acima. E tem gente que dá assim 800, 900 mil, nível de inflamação altíssimo. O meu deu 12, ele falou assim, caramba, ele tá muito controlada a sua inflamação. Só que ainda eu falei com ele que eu não tava sentindo nada, né? Não tinha nem muco, não tava sentindo, eu percebia que eu não tava naquele período de crise. Aí ele falou, não tem necessidade de fazer outra laparoscopia agora. O ano que vem, quando você voltar, que vai dar 2 anos, esse ano eu não sei se eu consigo ir, mas vou repetir depois. E sigo aí com a medicação, tomo Pentasa de 1000 miligramas todos os dias. A minha dosagem é maior, ele fala que tem que ser pelo menos 2000, mas eu tomo só 1000. Eu acho que é por isso que minhas crises tá indo e voltando, principalmente nesse período agora deixa eu ver aqui, gente, esse vídeo ficou muito longo, desculpa. Principalmente agora nesse período das tentativas, cada mês é uma angústia muito grande. Então, vem, sabe, muito forte. Eu vou ter que começar a aumentar a dosagem, porque a inflamação no corpo, né, eu creio que sim, eu ainda não sei. Eu preciso conversar com o meu médico sobre isso. Mas pelo fato do seu corpo estar inflamado de alguma forma, eu imagino que afete muito na questão da fixação do embrião, sabe, no útero, porque o corpo está inflamado. Eu não sei se chega a afetar o útero, né? O útero. Eu tenho que dar uma pesquisada sobre isso. Mas basicamente é isso. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato aí. Se vocês já passaram por isso também, se alguém aí é tentante e tem, né, a retocolite, tem a doença de Crohn, alguma doença intestinal, comenta aqui pra gente poder bater um papo e até o próximo vídeo.